Bom, pessoal, boa tarde de novo. Só avisar, eu não acabei esquecendo de colocar o link para submeter o último trabalho, mas acabando aqui a aula eu coloco para vocês, tá? Do exercício prático o 3, tá bom? Então vamos continuar a matéria. Hoje, agora que eu vi o Leonardo, o pessoal da outra turma que me avisou que eu não tinha colocado. Acabei me esquecendo, mas acabando aqui eu coloco, tá? O seguinte. Então a gente está chegando na parte final aqui da disciplina e eu tenho basicamente dois tópicos, né, de conteúdo mesmo para passar para vocês. Um é o que eu vou passar hoje, que vai ser mais teoria, né, e a gente vai desenvolver a parte prática aí ao longo das duas próximas aulas, basicamente, e depois vem o finalzinho. Então a gente vai terminar nesse tópico de momento de inércia, que eu acho que é importante, acho que aqui vai ser a oportunidade de vocês verem tudo sobre esse tópico. Vocês vão ver que tudo que a gente vê aqui, lá no final de Resistência 2, que provavelmente é comigo também, vocês vão ver um paralelo de várias coisas do que a gente está vendo, porque as coisas vão ter a ver mesmo, tá? Quando a gente estiver falando de tensão. Então, na aula passada, a gente acabou desenvolvendo algumas equações para fazer o cálculo de momento de inércia de figuras compostas, né? Então, tanto é que o último exercício que eu passei para vocês era para calcular o momento de inércia daquela figura que era uma composição de retângulos, triângulos e assim sucessivamente. O que a gente viu das últimas aulas? Bom, se a gente aquelas equações do teorema dos eixos paralelos, elas eram basicamente equações para calcular os diferentes valores de momento de inércia que dá quando eu tiver em eixos em locais diferentes. Então, uma das conclusões que a gente tira é, se a gente alterar a posição do nosso eixo de referência, a gente também vai alterar o valor desses momentos de inércia. Então, tanto é que é para isso que as equações aí da aula passada a gente fez. Só que uma outra possibilidade, e que eu acho que, sabendo hoje o que você já tem conhecimento, também faz sentido, é o seguinte. Se eu, ao invés de transladar, né, esse eixo, né, e deslocar esse eixo, eu rotacionar ele naquele mesmo ponto, eu também vou ter uma diferença aí desses valores do momento de inércia que eu estaria obtendo. Então a gente estava calculando sempre aqui para esse eixo horizontal e vertical, que é o que a gente está chamando de ZY. E nós vamos partir que esses daqui são dados conhecidos. Não necessariamente são dados do problema, né? Olha aqui o Z, Y, YZ. Mas são valores que vocês hoje em dia já sabem aí como calcular, ou pelo menos já conhecem aí qual é o método. Então a gente vai desenvolver hoje algumas equaçõezinhas de uma forma parecida com o que a gente fez na aula passada, mas para essa correlação entre as inércias de um eixo que eu conheço, nesse caso horizontal e vertical, para as inércias de um eixo rotacionado que eu não conheço. A única coisa que eu tenho que conhecer aqui são essas inércias iniciais e o quanto eu vou estar rotacionando. Então vou adotar aqui esse valor aí, essa rotação ela é conhecida. Vai ser importante para a gente também determinar um sentido positivo para essas equações, porque as equações que a gente vai obter, elas podem dar diferença em função aí do giro do lado que a gente estiver rotacionando esse ângulo. Então vamos adotar giro positivo, esse giro que está aí na figura que vocês estão vendo. É esse giro que vai do Y para o Z, tá bom? Então esse daqui vai ser o nosso sentido positivo, beleza? Então dito isso, o que a gente vai fazer? Temos aqui eixos inércias conhecidas e queremos calcular nesses eixos rotacionados, obviamente sem precisar fazer integral e tudo aquilo, né? Equações mais simples para isso, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, para a gente fazer um paralelo, na aula retrasada, quando a gente começou a falar desses teoremas de eixos paralelos, eu mostrei essa figura aqui para vocês.
Não, não é essa não. É esta daqui. Então o que a gente fez aqui, ó? A gente tinha dois eixos, tá? A gente tinha o eixo do CG, que é esse Z barra e Y barra, e a gente queria ir para esse eixo Y e Z, que está aí externo, numa posição qualquer. Então lembra que, para esse caso, eu determinei um ponto, que estava aí dentro da minha seção transversal, e fiz uma troca de coordenadas. O que é essa troca de coordenadas? Basicamente, estou descrevendo as coordenadas desse ponto em relação a um eixo, né? Mas utilizando as coordenadas do outro eixo. Então, o que eu fiz aqui? Para vocês terem uma ideia. Tenho aqui esse meu ponto P. Vocês concordam que a coordenada, né, dele em relação a esse meu eixo Y e Z, que é esse externo, seria essa distância aqui total, né, Y, e essa distância total aqui Z, né, que é basicamente aqui os pontos onde a gente marca no eixo quando for marcar o ponto. Em relação aqui a esse meu eixo do CG, as coordenadas seriam outras, né, porque o eixo está aqui. Então essa seria a coordenada Z e essa seria a coordenada Y. E aí eu fiz uma correlação entre as duas coordenadas. Aqui era mais simples, né? Porque, bom, a coordenada do meu eixo externo, ela vai ser a do eixo inicial, mais a distância aqui dos dois. A coordenada do Z vai ser a distância aqui do eixo inicial, mais a distância dos dois. Então foi basicamente isso. E mais simples. E aí o que eu fiz depois? Peguei aquelas definições do momento de inércia, era aquela minha integral de y ao quadrado, e joguei essa mudança de coordenada lá dentro. Dessa forma, eu consegui aí calcular o momento de inércia, que é o IZ nesse caso, né? Olha o que está aí, que é em relação a o meu eixo externo, mas consegui escrever ele em função dos valores de um outro eixo, porque eu troquei aqui para a coordenada y barra. Fiz isso, desenvolvi, pensei um pouquinho, cheguei nas equações. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, só que a gente vai ter um eixo que está no CG e um outro eixo que está rotacionado. Tá? Então vai ser essa correlação entre as duas coordenadas. Acontece que isso, né, deixa o probleminha um pouquinho mais chato. Por quê? Então estou aqui, ó, com os dois eixos que eu estou trabalhando. Então o eixo Z e Y, que é o meu eixo inicial, tá? Que é o eixo original, e o eixo rotacionado. Tá? Então o que eu estou querendo fazer aqui? Encontrar os valores, né, dessas inércias do eixo rotacionado em função do meu eixo original. Então, ó, se eu marcar um ponto que está aqui no espaço aí qualquer, eu posso descrever ele, né, como coordenadas do meu eixo original. Então, sempre que eu falar original, vai ser o horizontal e vertical. Que é a coordenada Z, que é basicamente essa distância, e a coordenada Y, que é basicamente essa distância. Certo? Só que agora, se eu tenho esse meu eixo rotacionado, e rotacionei ele naquele sentido positivo que eu tinha comentado, agora a coordenada Y é essa distância aqui, ó. Essa minha distância inclinada que está aqui marcada em azul. E a minha coordenada Z é essa distância aqui, Z barra, né? Que é do meu eixo rotacionado. Essa outra coordenada que está em azul. Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui? E o que eu vou fazer? Eu quero descrever essa coordenada aqui, ou seja, descrever essa distância que está em azul, em função dos valores do outro eixo, do meu eixo original. Então, descrever a coordenada do eixo rotacionado em função dos valores do original. Então, ó, escrever esse y barra em função de y e z, e o z barra em função de y e z. Para isso, a gente vai ter que fazer algumas relações aqui trigonométricas e dar uma separada nesses triângulos para a gente ver onde que a gente ataca esse problema. Então, assim, primeira coisa que a gente vai fazer.
Vamos olhar para esse y barra e vamos tentar descrever ele em função de y e z. Tá? Então, para isso, vou separar aqui só essa parte do y barra, tá? Que me interessa. Ó, o z, ele sumiu aqui, mas a distância z é isso daqui, né? É a distância marcada no eixo z. E aí, como que eu vou chegar nessa relação? Vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer uma reta paralela ao eixo z, só que nessa interseção aqui deste ponto. Então, mais ou menos assim, tá? Repara que essa minha reta aqui, ó, que marca a distância da coordenada y, ela faz um ângulo de 90 graus com o meu eixo z, né? Então, porque ela marca aqui a distância em relação a esse eixo. Então, ó, se ela é 90 graus com o meu eixo z, ela vai ser 90 graus aqui também. Então, o primeiro triângulo aqui que eu vou dar uma separada é esse daqui, que eu vou destacar para vocês. Deixa eu destacar ele aqui. Gente, qualquer coisa, vocês vão me parando no meio do caminho, tá? Pede para voltar. Então, primeiro eu vou olhar para esse triângulo aqui. Isto daqui é 90 graus. Bom, se eu fizer aqui todas as relações aqui dos ângulos, né, eu tenho o alfa, que ele está marcado aqui em cima. Aqui também é alfa, né, esse meu ângulo aqui interno. Este ângulo aqui, se a gente fizer a análise dele, a gente vai ver que ele também é alfa. Vou colocar ele aqui, alfa, tá? Então, vocês concordam que este lado aqui, e por que eu estou olhando para ele? Bom, eu estou interessado aqui nessa minha distância y barra, que está azul aqui. Bom, ela vai ser composta, ó, de dois segmentos, que eu dividi aqui por essa reta paralela. Um é esse daqui e o outro é esse. Bom, se eu olhar para este triângulo, e conhecendo o valor de y e conhecendo alfa, eu consigo calcular este valor. Vocês concordam que ele vai ser, vou colocar aqui do lado, vamos pôr aqui, ó, asterisco, ele vai ser y cosseno de alfa, certo? Esse valorzinho aqui. Então, ó, consegui pelo menos escrever uma parte, coloquei o y aí na equação. Agora eu preciso descobrir esta lateral aqui. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou tomar o z, que é esta minha distância, como sendo a hipotenusa de um triângulo. E a hipotenusa do triângulo vai ser esse aqui. Vou manter esse ângulo alfa. E vou fazer um ângulo de 90 graus aqui. Na realidade, estou fazendo aqui uma paralela com o meu eixo y. Então, se eu olhar para esse triângulo agora, pessoal, concorda aqui. Essa distância que eu quero, bom, ela nada mais é que essa daqui também. Só que paralela, né? Um pouquinho aí defasada. Então, este lado aqui eu vou chamar aqui de 2 asterisco. Vocês concordam que se eu tomar o z como a minha hipotenusa, e eu tenho alfa, este lado aqui vai ser z seno alfa. Então, pessoal, eu posso aí descrever o meu y barra, que era essa distância aqui que está em azul, né? Que é essa coordenada aqui do ponto que eu estou analisando, somando essas duas partes, que vai ser o y cosseno de alfa mais o z seno de alfa. Beleza? Então, querendo ou não, pessoal, o que eu fiz aqui é o mesmo paralelo do que eu fiz naquela parte lá do teorema dos eixos paralelos. Descrevi as coordenadas de um ponto em relação às coordenadas do outro eixo. Beleza? Fiz isso para o y.
Então, aí, só mostrando de onde surgiu aqui esses dois triângulos. Então, basicamente, ó, só para dar uma destacada. Este daqui. Peraí. Este daqui. E este daqui. Tá bom? Então é isso aí. Primeira parte. Agora a gente vai fazer a mesma coisa pro Z barra. Então para isso, ó, eu vou isolar agora o Z barra, que é essa minha distância aqui. E aqui, ó, eu tenho o Z. Peraí que ele deu uma movimentada aqui. Agora eu tenho o Z barra, tá? Então a minha intenção é descrever essa distância em função aqui do Z e do Y. Tá bom? O Y ele estava aqui aquela outra hora, né? Mas agora ele está aqui. E aí como é que a gente vai fazer isso? Então, de novo, vou fazer uma paralela do eixo Z barra, cruzando aqui a intersecção aqui do eixo Y com essa reta aqui vermelha. Opa, peraí. Vou fazer de novo. Então tá aqui, tá, gente? Então a primeira parte, né? Se eu fiz uma reta aqui paralela com o meu eixo Z barra, você concorda que ela vai fazer um ângulo de 90 graus aqui com o meu eixo Y barra. Então se eu olhar para este triângulo aqui agora, ó, onde a hipotenusa é o Y, então é sempre aqui a minha intenção é deixar esse Y como sendo a hipotenusa aí do triângulo e os lados que eu quero encontrar como sendo aí um dos catetos. Aqui eu tenho o meu ângulo alfa, né? Esse ângulo interno. Então este lado aqui vocês concordam que eu posso descrever ele como sendo Y seno de alfa. Tá? E agora o outro. Então por que é que eu fiz esse, né? Eu fiz esse basicamente pelo seguinte, porque agora eu vou fazer aqui, ó, a coordenada Z como sendo também a hipotenusa de um outro triângulo. Vou prolongar essa minha reta aqui, o Z barra, e fazer aqui a intersecção a 90 graus. Fazendo aqui uma reta paralela aí com o eixo, com Y barra. Com isso daqui me dá 90 graus. E vocês concordam que este pedacinho aqui, ó, que está passando do Y barra até essa minha reta aqui, até o ângulo de 90 graus, ele é basicamente essa distância que eu acabei de achar aqui. Então, se eu fizer toda essa distância que tem o Z barra mais alguma coisa, é só eu subtrair desse valor que eu encontrei. Então, ó, pela análise aqui dos ângulos também, sei que aqui é o alfa. E aqui, deixa eu puxar certinho mesmo. E essa minha lateral, vocês concordam que o Z
olhando para esse triângulo aqui maior. O z é a hipotenusa, então vai ficar z cosseno de alfa. Então, por fim, se eu for fazer o z barra, que era o que eu estava querendo determinar no começo, ele vai ser o z cosseno de alfa menos o y seno de alfa. Então, gente, deixa eu só aqui delimitar de novo esses triângulos para facilitar a vista. Bom, ficou até pior, né? Mas tá bom, aí dá para vocês verem. Então aí a gente conseguiu fazer essa correlação entre as coordenadas. E por que que isso vai ser importante para mim? Bom, seguinte. Então deixa eu copiar aqui essas duas equações. Acende a luz aí para mim. Só achar aqui, pessoal. Então aqui, né, as minhas duas mudanças de coordenada. Y barra igual a y cosseno de alfa mais z seno de alfa. O z barra, ele vai ser o z cosseno de alfa menos o y seno de alfa. Aqui, pessoal, essas duas equações aqui que a gente encontrou, por mais que a gente está aplicando aqui especificamente para essa questão do cálculo de momento de inércia, elas são equações que valem aí para qualquer situação onde você precise fazer essa troca de coordenada. Às vezes, tem até um exercício que eu posso até mostrar para vocês depois. A hora que a gente até consegue achar ali a posição do centro de gravidade, né? Às vezes a gente tem alguma figura que está rotacionada, um quadrado rotacionado, que a gente sabe onde é que está o CG, mas você não consegue fazer uma relação ali desse eixo que está rotacionado com o eixo horizontal e vertical para fazer o cálculo do CG ou qualquer outra coisa que você precise. Essas equações, elas servem exatamente para isso. Tá? A gente vai aplicar elas em outro contexto, mas elas são aí para qualquer coisa e provavelmente em cálculo vocês já podem até ter usado isso. E o que a gente vai fazer? Então a gente vai voltar para aquelas nossas definições dos momentos de inércia. Então a gente tem o IZ, o IY e o IYZ. E o que a gente vai fazer? Vamos descrever uma dessas variáveis, lembrando que a gente está querendo calcular as inércias do eixo rotacionado em função dos valores do eixo original. Então vamos começar calculando o valor pelo eixo rotacionado, que seria o IZ barra, e vamos fazer essa troca de variável para o eixo original. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui, ó, IZ barra, que seria basicamente a integral da área y ao quadrado barra ds, certo? Só que agora a gente vai trocar a variável no meio do processo. Então vamos substituir o y barra por, dá uma olhada aqui, y cosseno de alfa mais z seno de alfa. Então y cosseno de alfa mais z seno de alfa ao quadrado ds. Bom, feito isso, vou desenvolver esse ao quadrado. Então, ó, vamos fazer assim.
Então vai ficar y ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa mais 2 vezes yz cosseno de alfa seno de alfa mais z ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Tudo isso ds. Tá bom? Então, ó, repara que a gente está calculando o iz barra, né, o momento de inércia do eixo rotacionado, mas está tudo agora em função do eixo original. Então aí sim, consequentemente, limite de integração, né, e etc. Coisas mais fáceis. Então tá aqui a equação. Agora o que eu vou fazer? Vou separar, tá? Cada uma dessas integrais. Vou colocar aqui embaixo só para ficar de referência, tá bom? Então a gente está fazendo iz barra. Então vai ficar o seguinte, ó. Integral na área, y ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa ds. Mais integral na área, 2 vezes yz cosseno de alfa seno de alfa. Mais integral na área, z ao quadrado seno ao quadrado de alfa ds. Faltou um ds aqui, né? Agora, pessoal, pensa o seguinte, a gente está fazendo essa integral em relação ao ds, né, em relação à área. Esse ds, ele é um pedacinho de área que está contido no eixo z e y. Então, essa integral essas integrais, elas são nas variáveis z e y. Ou seja, o ângulo, né, o alfa aqui, ele é como se fosse um dado do problema. Então, tudo que é cosseno, a gente pode tirar aqui da minha equação. E tirando da equação, e a gente olhar para o que sobra, na verdade, repara que aqui, ó, vai sobrar um y quadrado ds, que nada mais é do que o momento de inércia em relação ao eixo z. É a definição, né? E é como as coordenadas estão y e z, então quer dizer que é o meu eixo original. Aqui a gente tem o yz, né, que é o produto de inércia, e aqui a gente tem o iy. Então, simplificando essa minha equação, ela vai ficar assim, ó. Meu iz barra vai ser o iy do meu eixo original vezes cosseno ao quadrado de alfa, mais o iy vezes o seno ao quadrado de alfa, que é o último termo, mais 2 vezes iy vezes o seno de alfa, cosseno de alfa. Então, gente, com essa equação aqui, lembra que a gente sabe calcular as inércias, né, do eixo horizontal e vertical, e a gente está interessado nas inércias do eixo rotacionado e conhecendo aí o valor do giro, né, desse ângulo que a gente vai aplicar. Então, a gente tem todos esses dados aqui que estão à direita da equação e consegue calcular um momento de inércia do outro eixo. Consequentemente, né, pode ver que eu fiz essa dedução em função do iz barra. Então, fiz a troca ali das coordenadas e achei tudo isso. Se eu repetir isso para os outros dois, que eu não vou fazer aqui, né, porque o procedimento é análogo, o que a gente tem são essas 3 equações de transformação de momento de inércia. Então, uma para o iz barra, uma para o y barra e outra para o iyz barra. Tá? Aqui está um pouquinho diferente, que ela está o seno de 2α, tá? Mas aqui é 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa, é o seno de 2α. Beleza, pessoal? Então, assim, com essas equações a gente vai poder fazer essa transformação. Antes da gente seguir, né, e aplicar essas equações, como a gente costuma fazer, eu vou avançar um pouquinho mais no conteúdo, depois a gente faz só exercício, basicamente.
Vamos pensar agora, né? Pensar o que a gente está fazendo, basicamente. Então a gente está com uma... Professor, Oi, pode pode perguntar. perguntar rapidinho? É Claro. porque você passou a página, eu acho que IZ barra, né, tá em função de IZ, e aí você escreveu IY. Ah, tá. Tá Y e Y, né? Aqui, né? É, Isso. Era isso? era isso sim. Muito obrigado. Que isso, obrigada eu. Então, pessoal, para a gente entender mais ou menos o que a gente está fazendo. A gente está com a nossa seção transversal, a gente calculou o momento de inércia em relação aqui a esse eixo horizontal e vertical, do jeito que a gente fez na aula passada. E agora a gente vai rotacionando esse eixo e vai chegando a novos valores. Basicamente é isso. A cada rotação que a gente tem que repetir a operação aqui, essas continhas 3 vezes, para achar o valor da inércia em relação a esse Z rotacionado, esse Y rotacionado e o produto de inércia. Vocês concordam que, conforme eu vou rotacionando, né, chega uma hora que eu vou dar um giro de 360 graus e vou cair no mesmo lugar. Então, esse universo aí de valores que a gente pode ter de momento de inércia, conforme a gente vai rotacionando, eles são finitos, tá? Outra coisa, a gente faz essas inércias em relação a eixos. Então, por mais que a gente tenha um eixo Z, por exemplo, que ele é positivo, sei lá, para a esquerda e negativo para a direita, o eixo em si mesmo, ele é a direção. Então, se eu tenho aqui, ó, esse meu eixo que está com o Z apontando aqui para a esquerda, e dou um giro de 180 graus, bom, o meu eixo Z em si, ele continua na mesma direção. Né? A única coisa que mudou é o lado positivo dele. Isso resulta que não tem diferença no resultado. Tá? O meu resultado está aí em relação a eixos, né? Não em relação ao sentido dele. A única coisa que vai dar diferença é o produto de inércia. Mas o IZ e o IY não vão dar diferença. Mais uma coisa. Se eu tenho o meu eixo aqui e girei 90 graus, você concorda que, se eu girei 90 graus, o meu eixo Y está na posição que era o Z, e o meu eixo Z está na posição que era o Y. Então não é que os valores das inércias estão relacionados ao Z ou ao Y. Os valores das inércias estão relacionados às direções. Então, se numa situação eu estou aqui chamando ela de um valor aqui de Z, mas aqui eu estou girando, estou chamando aquele de Y, o valor é o mesmo, tá? Né? O nome que você dá aí que pode ser diferente. Então, o que eu quero que vocês entendam de tudo isso que eu estou falando? Que as inércias vão ter valores relativos à direção do eixo, tá? Não em relação ao que é positivo e negativo, com exceção do produto de inércia, tá? E a diferença que vai dar vai ser questão de sinal. Mas isso a gente vai ver ali mais para frente. E além disso, né, seguindo aí nessa linha de pensamento. Bom, supondo que o IZ, o IY, né, e o YZ, esses valores são conhecidos, né, você calculou e determinou eles para o eixo horizontal e vertical, e eles são conhecidos, e conforme você vai alterando o valor de alfa, né, você vai chegando em novos valores de inércia, a gente pode entender essas funções aqui como funções contínuas, mas aí nessa variável alfa. Né? Então, ela que é a variável dessa minha variação dos valores de inércia. E eu falo isso por quê? Bom, se a gente vai alterando aí as posições e os valores vão mudando, é de se esperar que a gente chegue em uma situação que o valor seja máximo e eu chegue em uma situação que o valor seja mínimo. E como que a gente faz isso? Bom, pegando aí pelo cálculo, se a gente assume aí que a função ela é contínua, a gente deriva igual a zero. Neste caso, a gente vai escolher uma dessas, a gente vai pegar como exemplo o IZ,
né, que é o nosso eixo horizontal, o IZ barra, que é a inércia rotacionada, e derivar em relação a alfa e igualar a zero. Com isso a gente acha o quê? Bom, quando eu tenho, por exemplo, uma função de x, se eu derivo ela igual a zero, eu vou achar o valor de x, no qual a minha função é máxima. Máximo positivo ou máximo negativo. Né? A gente vai ver aqui que vai ter essa diferença. Então vamos fazer isso, tá? A gente vai buscar essas situações de máximo, que é interessante para a gente, né? E vamos chegar nessa situação de máximo e ver como é que a gente calcula tudo isso. Só para finalizar, falando um monte aqui. Por que a gente está pensando, só para mostrar para vocês o porquê que a gente está buscando essa situação de máximo. Lembra que eu falei para vocês que a inércia em si, ela é basicamente um quantitativo dessa dificuldade que a minha peça tem de ter aquele movimento de flexão, né? Da gente tentar entortar ela em relação a um sentido ou em relação a outro. Basicamente, esses valores diferentes em relação aos eixos é a facilidade em um sentido e a facilidade em outro. Geralmente, a gente está pensando só em dois, né? De um lado ou do outro. Então, dá para imaginar que se eu tenho uma situação, né, um outro eixo que seja mais difícil, né, de fazer, que seja mais difícil de ter essa rotação, talvez ele seja um eixo de interesse, né, de ter esse movimento. Só que o interessante também é que, associado a esse eixo de maior valor, a gente vai ter também um eixo de menor valor. A gente também tem essa possibilidade. E para casos, por exemplo, que vocês vão ver mais para frente, o que é flambagem, instabilidade, né? Talvez seja mais crítico essa situação de um eixo de menor inércia, né? De um eixo que é mais fácil de romper. Então, se algum problema for dar na nossa estrutura, provavelmente vai acontecer em função daquela menor inércia possível. Então, estou assim, ó, só expandindo um pouco, jogando umas ideias na cabeça de vocês, para vocês irem, né, colocando isso na cabeça, mas tudo isso, né, a gente, quando vocês entrarem em resistência, e lá em resistência 2, que essa parte de flambagem eu que costumo dar, então a gente vai resgatar esses conceitos aqui de inércia que a gente está vendo. Tá bom? Então vamos lá. Então, resumindo, queremos calcular a inércia máxima porque ela é importante para a gente. Ponto. Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha equação do IZ. Vou pegar essa daqui, tá? Que está no formato que eu quero. Joguei ela aqui. Vou deixar ela aqui só para ela servir de referência, tá bom? Então, a minha intenção para eu achar o máximo é fazer a derivada do IZ barra em relação aí ao alfa. Então, vamos lá, ó. Então, agora a gente está, né, a nossa variável é o alfa, então IZ, Y, YZ são constantes, são dados aí do meu problema. Então, você concorda que vai ficar assim, ó. Rapidinho, pessoal. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. Fazendo a integral aí do cosseno. Então, vai ficar o 2, né, vezes o cosseno de alfa, vezes a derivada do cosseno de alfa. Então, vai ficar menos 2 IZ cosseno de alfa, seno de alfa. Certo? Pois aí vocês me ajudam que o cálculo está enferrujado. E aqui, 2 vezes y seno de alfa, vezes a derivada aí do seno de alfa, que é cosseno de alfa. Beleza? Agora vamos para a segunda parte. Então vai ser mais 2 vezes o YZ
Então, agora, como é multiplicação, então vamos fazer, ó, seno de alfa. Vamos começar assim, ó. Derivada do seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Então, é derivada de um vezes o outro, mais a derivada do outro vezes o. Então, vai ficar, ó, derivada do seno de alfa, que é cosseno de alfa, vezes o cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa ao quadrado. E depois, a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes o seno ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos seno ao quadrado. Beleza? Lembrando que tudo isso aqui está igual a zero, tá? Agora vamos dar uma simplificada nisso tudo. Deixa eu só aqui me localizar. Bom, ó, 2 vezes cosseno de alfa, seno de alfa, é o seno de 2α, certo? Então, vou fazer o seguinte, ó. Então, vai ficar seno de 2α, isolando isso, né? Vai ficar o y menos o iz. Certo? Os dois termos ali de cima. Simplifiquei o seno de 2α e só inverti a ordem. E aqui mais, bom, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, não sei se vocês lembram disso, porque eu não me lembrava, isso é cosseno de 2α. Então aqui vai ficar 2 e yz cosseno de 2α. Tudo aqui igual a zero. Vou lá para outra página. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Estou dando uma simplificada, tá? Lembra que quando a gente deriva uma função igual a zero, a gente quer encontrar o valor aí de x, né, o valor da variável, no qual a minha função é máxima. Então, a minha intenção aqui é encontrar o valor de alfa, né, que vai me levar a essa situação de máxima. Então, o meu foco é encontrar esse alfa. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu tenho seno e cosseno, eu vou dar um jeito de juntar os dois para transformar nisso numa tangente, tá? Que aí a gente simplifica os dois de uma vez. Então vai ficar assim, ó. Então eu tenho o seno de 2α e y menos iz. E agora ó, eu vou passar esse menos 2 e yz para o outro lado. Então vai ficar negativo. Menos 2 e yz cosseno de 2α. Feito isso, para eu fazer uma tangente, vou passar o cosseno dividindo e vou passar esse y menos iz também dividindo para o outro lado. Então vai ficar, ó, seno de 2α sobre cosseno de 2α igual menos 2 e yz dividido y menos iz. E agora aqui para finalizar, para finalizar, isso daqui vai ficar o seguinte, ó. Tangente de 2α. Agora eu vou tirar esse menos. E para tirar esse menos eu vou só inverter aqui, ó. iz menos y. Então, gente, essa minha equaçãozinha aqui, tangente de 2α igual 2 vezes yz dividido por z menos y. Essa minha equação, eu vou chegar aqui em resultados de alfa, que vão ser as rotações que eu preciso fazer no meu eixo para chegar na situação de máximo ou mínimo. Só que agora vamos fazer uma pequena análise aqui da nossa tangente. Vou desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico.
rapidinho. Então, temos aqui o nosso círculo. Vocês sabem que a nossa tangente, na realidade, ela é medida aqui, né? É que eu vou ajustar. Opa. Então, a nossa tangente ela é basicamente medida aqui. O que eu quero dizer? Então, por exemplo, se eu tenho o valor da tangente, vamos supor, tangente deu 1,3. Um valor aqui. Bom, eu tenho dois resultados possíveis, né? Para que essa tangente, esse valor de tangente, seja aí obtido. Que são basicamente esses ângulos aqui, ó. Se eu fizer essa reta, um ângulo é este, que eu vou chamar aqui de θ, tá bom? E o outro ângulo é este daqui, que eu vou chamar aqui de, peraí, θ mais 180 graus. Então, esses dois ângulos, né, pensando numa equação aí de tangente qualquer, esses dois ângulos são ângulos que satisfazem aí o valor, né, por exemplo, e seria a raiz aí dessa minha equação. Acontece que é o seguinte, então o que eu estou querendo dizer? Que eu vou ter dois ângulos que vão resolver esse meu problema. E neste caso, um ângulo vai ser o ângulo de máximo e o outro ângulo vai ser o ângulo de mínimo. Tá? A gente vai ver que vai ter essa relação. Mas antes disso, repara que aqui na minha equação ela é tangente de 2α. Então assim, o alfa é o meu ângulo real, o ângulo de giro do eixo. Aqui na tangente mesmo, a relação que a gente tem é o dobro, né, na verdade. Porque, ó, vamos supor que a gente tem aí esses dois ângulos de rotação possíveis, que seriam os ângulos de máximo e mínimo, que eu vou chamar de α1. Espera aí que eu vou ter que fazer isso em outra página. Então, aqui está o meu círculo. Então, como a minha equação ela é de 2α, então vocês concordam que esse meu θ e esse meu θ mais 180 graus, eles na verdade são o 2α. Então, ó, que eu vou chamar de α1, que vai ser um ângulo, e α2 vai ser o outro, né, as duas possíveis saídas. Então, o 2α vai ser o θ, que é uma das respostas, então, consequentemente, α1 vai ser aí θ sobre 2. E o segundo ângulo, né, que eu vou chamar aqui de α2, ele vai ser o θ mais 180 graus. Se eu passar aí, né, dividir por 2, esse meu segundo ângulo, que é de máximo ou mínimo, ele vai ser o θ2 mais 90 graus. O que eu estou querendo dizer com isso? As minhas duas soluções, né, daquele problema de máximo, não necessariamente o α1 é o valor de máximo ou o α2 é o valor de mínimo, tá? Não necessariamente. Mas as duas soluções, elas estão aí espaçadas angularmente de 90 graus. Então, por exemplo, se eu tenho lá o meu eixo horizontal e vertical e descobri que o máximo é 30 graus girando aí positivo. Então, eu girei 30 graus positivo. Estou falando, né, eu sei que esse daqui é o meu eixo que dá o valor máximo. Só que aqui, por essa minha equação, eu sei que a 90 graus dele também tem um valor limite, que nesse caso é o valor de mínimo, e vice-versa. Então, se um eixo ali é de máximo, a 90 graus ele é o mínimo.
tá bom? Na aula que vem a gente vai trabalhar mais aí com essas relações aqui desses ângulos e vamos rotacionar. Hoje a gente vai só aprender a calcular, basicamente. Então, assim, a gente sabe que essas duas soluções vão estar a 90 graus de distância. Se eu, por exemplo, fizer... Gente, cada dia minha tela ela perde um trechinho de sensibilidade. Tá ficando complicado aqui. Se eu calcular, vamos supor que eu conheço aí esses valores e conheço as equações. Se eu calcular seno de α1, cosseno de α1, ou seja, o seno e o cosseno daqueles ângulos U de máximo, supondo aí que o 1 é o máximo. E se eu fizer seno de α2 e o cosseno de α2, que vai ser provavelmente o de mínimo, e tem como eu fazer isso de forma aí de equações, né? E jogar essas minhas equações aqui, ó, naquela minha equação do IZ barra, você concorda que se α1 é o ângulo que me leva para o máximo, se eu jogar na minha equação do IZ barra, eu vou chegar na minha situação de máximo. E aqui nós vamos chamar essas inércias máximas de I1. Se eu fizer a mesma coisa e jogar na minha equação do IZ barra, eu vou chegar na minha inércia mínima, o I2. Então isso eu não vou fazer porque é um desenvolvimento para a gente fazer essa matemática, acho que aqui vai ficar complicado. Mas depois a gente vai entrar na parte de círculo de maior para momento de inércia e a gente consegue ver graficamente isso. Então aí vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês essa equação. Então basicamente se eu jogar esse seno e esse cosseno naquelas equações de rotação, eu vou jogar nos valores de máximo. E aí eu chego nesta minha equação que está aqui. Essa equação, o I1 e o I2, são os meus valores máximos e mínimos, respectivamente. Tá? O I1 é máximo e o I2 é o mínimo. Essa equação a gente escreve ela dessa forma. Ó. IZ mais Y dividido por 2, mais ou menos essa raiz do IZ menos Y sobre 2 ao quadrado, mais YZ ao quadrado. Então, o I1, a gente resolve essa equação com mais, e o I2 resolve essa equação com o menos. Tá bom? Então, é isso aqui que a gente vai aprender a calcular hoje. Na aula que vem, a gente vai identificar esses eixos e trabalhar e entender um pouquinho mais isso. Beleza, pessoal? Antes da gente ir para o exercício, ficou faltando eu mostrar uma coisa, mas dá para eu mostrar com essa equação aqui. Essas relações entre os momentos de inércia, né, em relação a eixos rotacionados, a gente tem um conjunto de praticamente de afirmações, né, que são os invariantes. A gente vê isso mais na parte de tensão lá para frente, mas a gente tem esses invariantes de momento de inércia. O que isso quer dizer? Bom, algumas relações com esses números que são os mesmos independentes aí do eixo que a gente considera. Uma das relações de invariante de momento de inércia é a soma entre o IZ e o Y. A gente vai ver que eu posso somar o IZ e o Y independente aí do eixo que eu pegue, que ele vai dar sempre o mesmo valor. Aqui, ó, por exemplo, é fácil da gente ver. Lembra que eu falei que o máximo e o mínimo eles estão aí a 90 graus de distância. Então, eles são aí, na verdade, um eixo rotacionado que eu estou chamando de outro nome. Então, vocês concordam que se eu pegar aqui essa minha equação e fizer I1 mais I2, vocês concordam que, bom, o I1 é toda essa equação com mais. O I2 é toda essa equação com menos. Bom, então, essa parte vai ser uma vez com mais e outra com menos. Se eu somar, ela vai sumir.
E aí eu vou somar duas vezes esse IZ mais IY sobre 2, mais IZ mais IY sobre 2. Então, o I1 mais I2 igual a IZ mais IY. Ficou péssimo aqui, mas acho que vocês entenderam, né? E isso, gente, se eu pegar, por exemplo, a equação do IZ barra mais o Y barra e somar, também vai dar a mesma coisa, tá? Não é porque esses daqui são os eixos principais. Mas sempre que você somar as inércias de dois eixos que estão a 90 graus, ele vai dar um valor que é o mesmo para qualquer situação rotacionada. Então você pode usar isso para conferir, né, resultado, ver se faz sentido os valores que você encontrou. Tá bom? Então, beleza. Agora vamos para esse exercício. Vai ser basicamente a gente refazer, né, o que a gente já viu na aula passada e a gente acrescentar o finalzinho ali. Na aula que vem a gente vai destrinchar mais o exercício. Aqui ó, a gente tem essa minha seção, que eu já deixei ela aqui dividida, né, em 3 retângulos. Botei o meu eixo aqui de referência aqui na extremidade superior direita e marquei os centros de gravidade de cada um deles, tá? De cada uma dessas subdivisões. Aqui já está o CG, mas é porque eu calculei na outra turma e marquei ali. A gente vai calcular aqui, tá bom? Então vamos começar fazendo o cálculo do CG. Então vamos começar aqui com o Z. Então vamos colocar, ó, só para a gente dar uma olhada aqui, ó, nas dimensões. Então 18, 3, 18. Tá? Isso daqui me dá 36, 39. Aqui de altura, 9, 18, mais 12, 30, mais 8, 38. Tá bom? Só para a gente ter uma noção. Aqui, gente, tá? Não coloquei o enunciado, mas o meu interesse é a gente calcular essas inércias máximas, as inércias principais, e depois marcar elas. Mas isso a gente vai fazer ao longo do exercício. Então, vamos lá. Então, a coordenada Z do CG da área 1. Então, vai ser ó, 18 mais 3, 21, mais 9, 30. 30 vezes a área, que é 18 vezes 4, mais o CG da área 2, que vai ser 19,5, vezes a área, que é 38 vezes 3, mais aqui o da área 3, que vai ser 9 vezes 18 vezes 4. Tudo isso dividido pela área total. Isso daqui, gente, vai dar 19,5. Que vai cair exatamente lá no meio. Bom, agora o YCG, tá, gente? Esqueci de colocar ali. Então, o Y vai ficar 9 mais 2, 11, vezes 18 vezes 4, que é a área, mais a metade do 38, que é 19, vezes a área, mais aqui 9 mais 4, 13, mais 12, 25, mais 2, 27. 27, 18 vezes 4. Dividido aí pela área total.
isso daqui vai me dar 19 centímetros, que dá lá no meio. Então, que é onde eu marquei aqui, tá, pessoal? Então, aqui, a coordenada do CG. Bom, dito isso, a gente tem que fazer o cálculo das inércias. Então, assim, para a gente chegar nos valores de máximo, repara que a minha equação do I1 e 2, que está aqui, leva em consideração todas as inércias em relação a um único eixo. Tá? Não vamos misturar as coisas aí. Então, é tudo em relação a um eixo horizontal e vertical, ou qualquer eixo aí ortogonal entre si. Então, dito isso, vamos aqui começar pelo IZ. Pelo IZ. Então, ó, vou fazer aí, não vou ficar parando aí mostrando cada parte. Se tiver dúvida aí, vocês falam para que eu repito. Então, da área 1. Então, a inércia da área 1. Então, vai ser, ó, 4 ao cubo vezes 18 sobre 12. Então, ali, ó, o eixo Z é o horizontal que cruza ali a minha lateral de 4, por isso que ela vai ao cubo. Mais agora é o transporte. Então, vamos pegar a coordenada Y, que vai ser a minha coordenada Y local, 11, menos a global, que é 19, ao quadrado, certo? Coordenada Y do CG da área 1, menos a coordenada Y do CG da peça toda, para pegar essa distância vertical entre os pontos. Vezes a área. 18 vezes 4. Beleza. Agora a área 2. Então vai ser, ó, 38 ao cubo vezes 3 dividido por 12. Mais o transporte. Não tem transporte, porque o CG aí da área 2 coincide com o CG da peça toda. Então, os eixos são coincidentes, não tem que transportar nada. Então, 0. E mais agora da área 3, que vai ser também 4 ao cubo vezes 18 sobre 12, mais aqui o transporte. Então, é coordenada Y 27 menos 19 ao quadrado vezes a área. 18 vezes 4. Então, só para a gente, né, sabe que vai precisar, aqui dá menos 8 e aqui dá 8. Então, gente, fazendo essa inércia, deixa eu pegar o valor aqui. O IZ ele dá 23,126 centímetros a quarta. Beleza? Alguma dúvida? Quem quer que repete alguma parte? Então, beleza. Vamos para o Y. Então, ó, área 1, 18 ao cubo, vezes 4 sobre 12, mais o transporte. Agora a coordenada Z. Então, vai ficar, ó, 30, então, que é 18 mais 3, 21, mais 9. 30 menos 19,5 ao quadrado,
vezes a área, mais o y da área 2, que agora vai ser 38 vezes 3 ao cubo sobre 12. Não tem o transporte, mas agora inércia da área 3 mais o transporte, que vai ser coordenada z, 9 menos 19,5 ao quadrado, 18 vezes 4. Então, ó, isso daqui vai dar 10,5 positivo, certo? E aqui, menos 10,5. Fazendo essas contas todas, que vai me dar 19.849,5 centímetros a quarta. Certo, pessoal? Agora vamos para o produto de inércia. O produto de inércia é mais fácil, né? Agora que a gente já tem tudo. Bom, os produtos de inércia são todos zero dos retângulos. E o que vai mudar aqui é o transporte. Então, as distâncias, né? Então, a gente tem menos 8 e 10,5 da área 1 e mais 8 e menos 10,5 da área 2. Então, ó, menos 8 vezes 10,5 vezes a área, que é 18 vezes 4, mas aqui da área 1. Da área 2 não tem, né, produto de inércia, não tem transporte. Da área 3 não tem produto de inércia e o transporte 8 vezes menos 10,5, 18 vezes 4. Isso daqui vai dar negativo, né? Que vai me dar menos 12,096 centímetros a quarta. Então aqui, pessoal, isso daqui é o que a gente fez até a aula passada. Hoje a gente vai só aplicar as equações, tá? Só a equação da inércia principal. Então tá aqui, né, os valores que a gente calculou, a equação, e eu vou jogar direto aqui para a gente ver como é que fica. Então, rapidinho. Então o IZ vai ficar 23.126 mais o Y 19.849,5 dividido por 2. Mais ou menos. Agora a raiz do IZ 23.126 menos 19.849,5 dividido por 2 ao quadrado mais menos 12.096 ao quadrado, raiz. Então, ó, vou colocar aqui as duas, cada um dos dois lados aí do mais ou menos, só os valores. Então, aqui ficou 21.487,75, mais ou menos 12.206,44. E aí, com isso, gente, fazendo aí essa equaçãozinha com mais, a gente chega em
33.694,2. E o I2, 9.281,3. Obviamente, tudo aqui, ó, centímetros a quarta, tá? Então, pessoal, esses aqui são os valores brutos aí, né? Máximo e mínimo que você pode ter. Se a gente somar, lembra que eu falei que as somas elas acabavam dando sempre os mesmos valores. Então, eu vou somar, ó, 33.694,2 mais 9281,3. Dá 42.975. Agora eu vou somar o IZ e o Y original. 23.126 mais 19.849,5. Então, dá o mesmo valor. Então, é uma verificação aí que você pode fazer para você não errar alguma coisa no meio do caminho. Acontece que dá para ver, né, a quantidade de conta e a quantidade de número que a gente tem. Uma coisa que vocês podem até ter visto nesse exercício que vocês fizeram e acabaram comparando com o pessoal é que se você adotou, às vezes, a segunda casa depois da vírgula diferente do seu colega, muito provavelmente você pode ter diferenças aí até razoáveis, né, nos momentos de inércia final. E agora vocês imaginam se vocês erraram lá no centro de gravidade. Olha o tanto de coisa que a gente fez até aqui. Muito dificilmente, né, o seu resultado vai dar certo, né, ele vai chegar no correto. Então, muito pausadamente, né, vão fazendo cada etapa, olha com cuidado, que eu acho que isso que é interessante. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar um pouco mais essas inércias, né, e aquelas rotações em cima desse exercício. A gente vai localizar o eixo na nossa figura, vai ver basicamente o que a gente tem que fazer e entender ali o que significa esses eixos de maior e menor inércia. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A aula hoje é só isso daqui mesmo. A aula que vem é mais teoria, tá? Não vai ter exercício, não. Então, que a gente vai terminar essas coisas. Beleza? Quem tiver alguma dúvida também extra, vocês podem me perguntar. Se não, pode deixar o nome. Obrigado. Professor, Oi. a aula de quinta-feira passada não tá no mudo. Então, a aula também não? Será que eu não Não, coloquei, não? Então eu vou colocar, gente. Ficou faltando a aula e a atividade. obrigada. Desculpa aí. Professor, Oi. eu tava fazendo exercício prático da quinta-feira e bateu com meus amigos, mas não bateu com o que você deu. O sinal do YZ? Também, tipo, os números se aproximam, sabe? Não é que fica tão fora assim, mas não é assim igual o que você falou. Ó, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar os valores. Quanto que deu? Espera aí que eu perdi. Onde que tá? Mas é aquilo que eu estava falando. Muito provavelmente é coisa de aproximação. Ó, o IZ deu 40.470,64. Tá ótimo. O Y, 8.810,51. Tá ótimo. E o YZ deu positivo, deu É. 954,47. Não, tá certo, tá? Então Tá? pode ver que a diferença do valor deu aí na unidade, né? Basicamente.
Então, isso é porque se a gente tem essas... Tipo, a distância do CG, ela já é quebrada. Se eu não me engano, acho que ele dava 9, alguma coisa, né? E 21,2. É isso mesmo. E se você não pega... Eu não sei, às vezes, quando eu fui resolvi com todos os valores, todas as casas, né? Bem literal. Mas isso é erro de aproximação de unidade. Então não tem problema. Não tem problema. Dificilmente vai bater assim, só quando for exercício de número exato. Tá. Né? Que é difícil, né? Uhum. Não, mas tá certo, fica tranquilo. Então tá bom, obrigada então. Imagina, é Tchau. você. Tchau, tchau.